Nós saudamos a amada igreja na paz do Senhor. Nós, nesta noite, queremos dividir com os irmãos uma pequena parcela da palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 16 ao 19. E diz assim a palavra do Senhor. Disse Calebe: a quem derrotar, queria Tessefé e a tomar, darei minha filha Áxima por mulher. Tomando-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Áxima por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, e então Calebe lhe perguntou: que desejais? Respondeu ela: dai-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fontes de águas. Então lhe deu fontes superiores e as fontes inferiores. Ao ler esse pequeno texto, eu me fiz a seguinte pergunta: como a gente está lidando com a nossa herança? Esse texto nos deixa, assim, grandes lições de como a gente deve lidar com a herança que Deus nos dá. Porque nós sabemos que nós recebemos muitas heranças do Senhor. Nossa família, nosso trabalho, nossos amigos, nossos sonhos e até mesmo os nossos ministérios são heranças do Senhor. E o que estamos fazendo com essa herança? E é justamente as lições que esse texto me trouxe que eu gostaria de estar dividindo com os irmãos nesta noite. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que Áxima sabia da importância dessa herança. Nós sabemos que nessa época a terra ela tinha uma importância muito grande. Depois que o povo deixou de ser nômade, a terra passou a ter uma grande importância. Era ali que eram constituídas as cidades, era ali que as famílias ficavam servidas, era ali que tinha que se constituir a vida dessas pessoas. Então a terra passou a ter uma importância muito grande. E Áxima sabia que o pai, ao lhe dar uma porção de terra, tinha lhe dado uma grande herança. Mas quando ela chegou lá com seu marido, junto com os seus serviçais, junto com os animais que levavam com eles descobriram que aquela terra não tinha água. Era uma terra infértil. Era uma terra que não daria para produzir e muito menos daria para se viver muito tempo naquela terra. Mas Áxima, ela não se deu por vencida. Ela olhou junto com seu marido as dificuldades, mas ela também procurou soluções. Ela viu que um pouquinho mais adiante tinha uma fonte de águas, mas ela também sabia que aquele pedaço de terra que estava a fonte ainda pertencia ao seu pai. Então ela precisava da autoridade de Calebe, da autorização de Calebe para usar aquela água. Então ela foi até o seu marido e falou: você quer que eu vá até o meu pai e peça pela água? Aqui a gente percebe uma pessoa que estava disposta a investir naquela herança que o pai tinha lhe dado. Ela estava zelando por aquela herança, ela estava cuidando daquela herança. Ela, junto com o seu marido, Otiniel, ela começou a trabalhar em função daquela herança. Ela não simplesmente ficou olhando, ela tomou posse da herança. E Otiniel permitiu que ela voltasse ao pai e fizesse o pedido por ele e pela sua família. Então a gente percebe aqui uma pessoa que tem atitude, que ela vai vencer as dificuldades. E hoje nós vivemos numa cultura onde a gente tem que mostrar o nosso valor. No trabalho, nós temos que ser proativos, temos que aprender várias funções para ser aquele funcionário que vai ser útil para a sua firma. Na família, nós também temos um olhar cuidadoso para os nossos, saber as necessidades das pessoas que estão na nossa família. E o mesmo tem que ser com a herança que nós recebemos do Senhor a nível espiritual. O que temos feito com esse dom que Deus nos deu, com essa herança que nós recebemos do Pai? Temos cuidado com o mesmo zelo?
Temos sendo proativos, perguntando: será o que eu posso fazer para ajudar na obra? O que eu posso fazer para ajudar na herança que eu recebi? Você faz parte de um ministério, o que eu posso fazer para esse ministério crescer? O que eu posso ajudar para fazer esse ministério se desenvolver? Você recebeu muitas vezes uma herança dentro da casa do Senhor, de zelar pela casa do Senhor. E isso, amados, é dado a todos nós. O zelo pela obra do Senhor. Eu aprendo com a Acmas que quando a gente recebe uma herança, nós somos responsáveis por ela. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, que ela não ficou se lamentando. Quando ela chegou lá e descobriu que tinha dificuldades naquela terra, ela não ficou ali só lamentando: olha só essa terra seca, não tenho nada o que fazer aqui. Ah, como é que eu vou constituir a minha família? Por que que meu pai me deu essa terra? Não, amados, ela não ficou se lamentando. Ela não duvidou em nenhum momento que aquela terra era bênção na vida dela, mesmo com todas as dificuldades que ela teria que enfrentar. Essa filha de Acabe, ela nasceu no deserto. Ela sabia de todas as dificuldades. Desculpa, a filha de Caleb, ela nasceu no deserto, ela sabia de todas as dificuldades que enfrentaria ali. Então, ela é uma pessoa que sabia das dificuldades. E muitas vezes a gente para, quando a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente passa por dificuldades, a gente fica se lamentando que Deus não está nos olhando, que a nossa igreja não está frutificando. Mas o que eu tenho feito para que isso aconteça? Então, muitas vezes falta em nós aquela coisa de não ficar se lamentando, mas procurar a solução. E a filha de Caleb me ensina também que a solução está no Pai. A solução está quando a gente leva os nossos problemas para o Pai. É Ele que vai resolver. Não adianta ficar se lamentando. Leva as dificuldades para o Pai. E a terceira lição que eu aprendo era que ela conhecia o seu pai. Ela conhecia Caleb. Ela sabia dos desejos do coração de Caleb. Ela sabia que Caleb tinha a intenção de abençoá-la. Caleb, ao entregá-la ao casamento, ela entregou a ela a um homem valente. Esse homem precisava mostrar o seu valor para recebê-la como esposa. Então, assim, Caleb não deu essa filha para qualquer um. Esse homem teve que mostrar o seu valor. E a gente sabe que Otiniel, depois da morte de Josué, ele foi um dos líderes de Israel. Ele foi o primeiro juiz depois de Josué. Então, a gente sabe que a filha de Caleb conhecia o coração do pai. Em nenhum momento ela duvidou do intento que Caleb teve de abençoá-la ao lhe dar aquela terra. Então ela foi até o pai e explicou ao pai: pai, aquela terra que o Senhor me deu não tem água. E sabe o que aconteceu? Caleb a abençoou. Caleb a abençoou. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Nós não podemos duvidar nunca de que Deus sempre tem o melhor para nos oferecer. Mesmo que seja no vale, ele vai ter água naquele vale. Porque aonde tem água, tem vida. Aonde tem água, tem bênção. E a água é o Senhor. É o Senhor que traz o refrigério. É o Senhor que traz a cura. É o Senhor que traz a salvação. É o Senhor que faz frutificar. Mas nós temos que arar a terra. Nós temos que plantar. Nós temos que investir nos sonhos de Deus. E a quarta e a última lição é que ela soube o que pedir. Muitas vezes a gente esquece que o nosso Deus é um Deus de princípios. E muitas vezes estamos pedindo coisas ao Senhor que o Senhor não vai nos dar, porque está fora dos princípios do Senhor. Nós temos que entender que o nosso desejo tem que estar de acordo com o desejo do Pai. Lembre-se sempre que nós servimos a um Deus justo.
Então não adianta pedir coisas ao Senhor que são injustas, que estão no nosso coração, mas que não pertencem aos planos do Senhor. Mas a filha de Caleb, ela foi pedir algo que estava lhe fazendo falta e que o pai entendeu que era importante para a filha, que era importante para aquele campo, que era importante para aquela obra poder frutificar. Então, Caleb não só deu à filha a fonte que ela pediu, mas também outra fonte, fontes superiores e fontes inferiores, que ele diz. Ele deu a fonte que ela estava vendo, mas também deu a nascente para ela, aonde as águas nunca faltariam. Então é isso que nós temos que ter em mente. Deus, ele quer te dar muito mais do que você sonhou e imaginou. Ele quer te dar a fonte que você está vendo de forma imediata, mas ele também quer te dar aquela fonte que nunca cessa. Aquela fonte de água que pode vir a seca, ela nunca vai secar. Então, que nós possamos ter essa lição conosco. Quando nós recebermos uma herança do Senhor, um ministério, um trabalho, a nossa própria família, zelar por essa herança, porque ela faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Foi essas lições que eu aprendi com esse pequeno texto, e eu espero que tenha edificado a vida dos irmãos. Amém.